quando for visitar uma escola, pede para ver a sala dos professores, porque aquilo ali é uma dica muito boa de quanto aquela escola valoriza o professor. Eu tô aqui com a Thaís, com a Roberta, que vão contar pra gente com muita profundidade o que elas estão vivendo já há 11 anos, tentando ajudar as escolas a melhorar o relacionamento com as famílias. A minha história na educação começa com a minha própria história de vida, porque eu tive uma paralisia cerebral no momento do meu nascimento, e o que nós ouvimos na primeira escola foi um não queremos a Roberta aqui, porque dá para ver que além de não aprender, ela vai atrapalhar os alunos. Mundo, aceita ou surta, todas as crianças são diferentes. Quando você fala de inclusão, você precisa falar de todas as crianças. Muitas famílias estão considerando que o parceiro dela é a justiça e não a escola. Isso é péssimo para o aluno de inclusão. A geração dos ismos, a geração que age com base no individualismo, imediatismo e extremismo. Vou botar o achismo aí. Tem isso também. Ninguém fala que a situação é estressante, ninguém fala que o ambiente não está preparado para ele. E só que fala ele é que a criança aprender. não, e fala que a criança morde porque ele é autista. Nem sempre o que ele tem de direito é o que é melhor para ele, né? O aluno tem direito a ter a aceleração da série, mas nem sempre a aceleração é melhor para aquele aluno. Quem trabalha na educação pode até morrer de susto, mas de tédio não nunca. tem. Não dá. Impossível. Tédio, né? Impossível. Olá, sejam muitíssimos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Fala Mais, esse espaço super bacana da Mais Educação, em que a gente convida pessoas espetaculares do Brasil, educadores, especialistas no tema educação, para conversar e contar um pouco para a gente o que tem de mais legal, de mais interessante, mais desafiador acontecendo no nosso setor. Eu sou o João Com, sou vice-presidente e sócio aqui da Inspira Rede de Educadores, e hoje eu estou com duas convidadas maravilhosas com uma história incrível, mas eu não vou me aventurar a tentar contar, eu preciso que vocês contem, que vocês se apresentem. Eu estou aqui com a Thaís, com a Roberta, e que vão contar pra gente muito, com muita profundidade o que elas estão vivendo já há 11 anos nesse setor, há 11 anos tentando ajudar as escolas a melhorar o relacionamento com as famílias. Então, por favor, se apresentem. Obrigada, João, é uma honra estar aqui com vocês. E esses 11 anos, assim, juntas, como sócias, mas... Tem anos antes disso aí, separado. Se somar, a gente daqui a pouco está fazendo um centenário na educação. Mas a minha história na educação começa com a minha própria história de vida. Eu fui uma criança que enfrentou muitos desafios, porque eu tive uma paralisia cerebral no momento do meu nascimento. E a informação que meus pais receberam dos médicos foi de que eu, certamente, entre as sequelas, teria a dificuldade de aprendizagem e que as outras sequelas, meus pais que teriam que ajudar os médicos a descobrir. E quando chegou a fase que eu deveria andar, meus pais perceberam que tinha alguma coisa errada, voltaram aos médicos, descobriram uma sequela nos membros inferiores e eu passei a primeira infância entre cirurgias, não fui para a escola na educação infantil. E quando eu completei 7 anos, que foi quando eu saí da última cirurgia, comecei a andar, meus pais foram felizes da vida me matricular na escola e o que nós ouvimos na primeira escola foi um não queremos a Roberta aqui, porque dá para ver que além de não aprender, ela vai atrapalhar os alunos que já estão aqui fazendo o primeiro ano de escola. Bom, felizmente meus pais não desistiram de mim, foram para uma outra escola e pediram só a oportunidade de eu frequentar e eles se comprometeram em serem parceiros da escola. E foi assim que eu entrei para a escola e descobri que eu amava aquele ambiente. Então eu me apaixonei pela escola, eu chorava quando eu tinha que faltar na aula para fazer fisioterapia, consulta médica. E aconteceu um fato que também é importante aqui no meu histórico na educação, que quando eu cheguei no Ensino Fundamental 2, que naquela época era a 5ª série, e comecei a ter aula de inglês, foi uma surpresa geral na escola, porque eu tinha muita facilidade e a gestão da escola chamou os meus pais para perguntar se alguém em casa estava me ajudando com o inglês, porque eles estavam achando ali que tinha alguém por trás disso. E meus pais foram para essa reunião e explicaram que não, ninguém estava me ajudando. Meu pai é um pedreiro, que só estudou até o 3º ano de escola. A minha mãe é uma dona de casa, que estudou só até o 4º ano de escola. E tudo isso num contexto em que não existia a mínima possibilidade da gente aprender inglês, a menos que a gente fosse para um curso de inglês. E meu pai saiu dessa reunião com a escola decidido que se a escola apontou que eu tinha um talento, ele ia buscar maneiras de me ajudar a desenvolver esse talento.
E então ele saiu batendo de porta em porta em várias escolas de inglês pedindo uma bolsa de estudos para mim, porque nós somos uma família de 4 filhos, então assim, impossível para um pedreiro pagar um curso de inglês, né. E ele não desistiu, até que ele encontrou uma escola que aceitou a proposta dele, que era, em troca da bolsa de estudos, ele ofereceu os serviços dele de pedreiro para fazer manutenção na escola. Isso impactou a minha vida toda. Aos 17 anos eu passei para a faculdade de letras, que era o que eu queria, e quando eu me formei na faculdade eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma especialização na Inglaterra, em formação de professores para ensino de inglês como língua estrangeira. E olha o inglês aí. Então, e aqui tem 2 pontos dessa minha história que eu acho que são importantes, que um foi a gestão da escola chamou os meus pais para dizer que tinha um ponto surpreendente positivo, e eu acho que isso é importante da gente falar, porque tem a tendência da escola chamar a Normalmente a família identificação ele é sempre negativo. Não se comportou, tirou nota baixa, não está participando, e o que é positivo passa ali, né. Então isso fez toda a diferença na minha vida, e o fato dos meus pais, sempre assumirem a posição de parceria com a escola também fez toda a diferença. Bom, então quando eu voltei da especialização que eu fiz na Inglaterra, eu fui uma das primeiras profissionais, vou dar um fast forward, que acelerar, eu acabei conhecendo o mundo da tecnologia numa rede de ensino que eu comecei a trabalhar, e eu fui uma das primeiras profissionais da área de educação no Brasil a criar um projeto que levava a possibilidade do ensino de inglês para crianças do Brasil inteiro, usando o computador e o mundo digital, que ainda era, hoje quando eu olho para trás, acho que tem muito mais cara de Flintstone do que de Jetson, mas na época era o que tinha de suprassumo da tecnologia ali, né. Então esse projeto que eu fiz de integração da tecnologia na educação, gerou um convite, eu fui trabalhar numa empresa de integração da tecnologia na educação, e eu fiquei durante 18 anos, me tornei executiva da área de tecnologia na educação, e eu viajava o mundo buscando experiências bem-sucedidas na educação que eu pudesse trazer para o Brasil. Então o mundo já virou o meu caça ao tesouro, naquela época, então qualquer lugar do mundo que me dissesse: "Olha, a educação está funcionando, os alunos estão aprendendo, quero lá ver para ver o que está vou ver o que acontecendo. está acontecendo". Fazia parcerias, voltava para o Brasil e implantava esses projetos. Então, de repente, eu cheguei num ponto em que eu achei que eu já estava conseguindo cumprir o que até hoje é a minha missão de vida, que é devolver para a educação a oportunidade que ela me deu. E naquele momento eu decidi que, já que a minha missão eu achei que estava caminhando, eu queria realizar o meu sonho. E o meu maior sonho de vida era a maternidade. E foi nesse momento em que eu ouvi vários médicos me dizendo que talvez eu não tivesse problema para engravidar, mas que eu provavelmente não conseguiria levar uma gestação até o final pelas sequelas que eu tenho da paralisia cerebral. E eu fiquei um tempo bem impactada quando eu ouvi isso. De novo o mundo falando para mim que eu não podia, que eu não conseguia. E eu lembrei, né, que aquela adulta agora, que ouviu de novo: "Não, acho que isso não é para você", era a mesma pessoa que um dia foi uma criança para quem disseram: "Não vai andar, não vai falar, não vai ouvir, não vai aprender, vai atrapalhar os alunos da escola". E como eu tinha conseguido superar tudo isso, eu decidi que eu ia tentar realizar meu sonho, engravidei. Depois eu entendi o que os médicos tinham tentado me explicar, foi uma gravidez de altíssimo risco, eu tive que ficar de repouso absoluto. Mas lá em junho de 1989, o o meu sonho da maternidade se realizou e está aqui do meu lado até hoje, que é a Thaís. E lá em 1989, eu realmente achava que ela era a realização do meu sonho da maternidade. Mas o mundo prepara umas surpresas para a gente, né? E conforme ela foi crescendo, eu descobri que a Thaís era muito mais do que a realização do sonho da maternidade. E aí entra ela como personagem nessa história. Como é que poderia ser diferente, né? Olha essa história. E quase que foi, ó, eu cresci com uma mãe professora, então desde sempre, toda casa que a gente morava, sempre tinha uma salinha de aula no fundo da casa, que minha mãe dava aula particular depois que ela chegava do trabalho. E essas salinhas de aula, tem um monte de foto, né, mãe? Eu Tem. pequenininha assim, eram cenários das minhas brincadeiras, de criança, de boneca, de escolinha. Quando eu estava um pouco mais velha, mais ou menos na 7ª série, a minha mãe já estava nessa última empresa que ela trabalhou, que ela trabalhava muito e viajava muito. Tinha dias que me perguntavam onde minha mãe estava, que eu não sabia nem responder, porque ou ela estava em algum lugar do mundo descobrindo alguma coisa nova na educação, ou em algum lugar do Brasil implantando alguma coisa nova para melhorar a educação.
E aí, quando eu estava mais ou menos na 7ª série, ela começou a me levar junto para as viagens, todas as vezes que eu estava de férias da escola. Então, todo julho, janeiro, para onde ela fosse, eu ia junto, e o que ela fosse fazer, eu fazia junto também. Então, imagina que tortura, coitada, né? Meu Deus do céu. Mas você sabe que eu convenci, às vezes eu ia para fazer cursos em universidades, e eu convenci o pessoal das universidades de deixar ela ficar sentada do meu lado, porque enquanto eu estava estudando, eu não podia deixar ela solta, com 14 anos. Cara, que peculiar isso, assim, Depois, muito quando eu único. E temos fotos. Tem fotos da criança, adolescente. Daí, quando eu estava no ensino médio, já continuei indo, mas aí eu já ia minha mãe levava muitas pessoas para conhecerem, né, projetos. Para conhecer projetos de educação, eventos de educação. Imersões, né? Eu levava gestores de escola, eu levava secretários de educação, levava prefeitos para conhecer. E aí eles já me colocavam como tradutor para eles, eu já ia ajudando Olha com a isso, cara, que incrível. Isso no ensino médio. No ensino médio. E aí, quando eu me formei no ensino médio, eu fui fazer faculdade. E aí, adivinha o que eu fui fazer de faculdade depois de tudo isso? Olha, eu tô me desafiando a pensar o que não pode ser aqui. Porque medicina, fui fazer administração. Administração, meu Deus do céu. E aí, mas não durou. Então, daí durante o primeiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar, dando aulas de inglês para crianças numa escola que tinha atravessando a rua da faculdade. E quando eu entrei em sala de aula como professora pela primeira vez, me deu o clique de, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Aí prestei vestibular de novo, me formei em pedagogia na USP, dei aula bastante tempo em escolas em São Paulo. Mas voltou para a faculdade, onde ela tinha começado a administração. Depois fiz uma pós em marketing, e aí em 2014, quando eu acabei a pós, começou a sementinha do trabalho que a gente faz hoje. Que inicialmente eu criei um canal no YouTube, e nesse canal eu passava uma série tipo aquele Super Nene da Babá, só que de educação. Então as famílias me pediam socorro todas as vezes que os filhos estavam dando trabalho. Isso ainda existe no YouTube? Tá lá gravado. Como é que é o nome? Eu vou fazer questão de ver. Socorro, meu filho não estuda, tá lá. Ah, mas do livro então? Então, depois que virou o nome do livro. Inicialmente era eu sozinha, eu fazia sozinha esse canal no YouTube. Só que, logo quando eu comecei, duas coisas aconteceram. Uma que eu vi que as famílias estavam precisando muito desse socorro, porque eu comecei a receber mensagens de famílias do Brasil todo pedindo ajuda. E outra coisa que aconteceu ao mesmo tempo foi que eu vi que eu estava precisando do socorro da minha mãe, que apesar dela trabalhar muito, viajar e tal, ela sempre reservava um tempinho para me ajudar a planejar o que eu ia fazer com cada família que eu ia visitar. E às vezes minha mãe estava, sei lá, em Singapura, ela tomava café, ela estava tomando café, eu estava jantando e contando para ela por vídeo o caso da família. E toda vez que eu colocava em prática as sugestões que a minha mãe dava, funcionava, o filho começava a gostar de estudar. E foi aí que eu fiz o convite para ela virar minha sócia. Aí foi assim que a Thaís me roubou de uma carreira de executiva na área de tecnologia. Ela estava como vice-presidente da empresa, né? 18 anos e 5 meses eu estava na empresa. E pediu demissão. Todo mundo achou que eu estava maluca. Imagina, vai abrir mão uma carreira que você construiu. Mas eu não tinha a mínima dúvida que o convite que a Thaís me fez para trabalhar com ela era a oportunidade que o universo estava me dando de eu juntar a minha missão, que é a educação, com o meu sonho da maternidade. Então, eu pedi demissão. Mas eu falei para a Thaís que antes de nós começarmos a trabalhar juntas, antes dela virar minha chefe, né? Porque eu nunca pensei o circo, depois que vira chefe, você vê. Antes de começarmos a trabalhar juntas, eu queria buscar a resposta sobre o que teria me ajudado a superar os desafios, tanto que foram diagnosticados, previstos que eu teria, os que eu enfrentei, e eu sempre me perguntei o que será que fez a diferença na minha vida, só que eu nunca tinha tempo de ir atrás dessa resposta. Nesse momento, então, nós combinamos que antes de começarmos a trabalhar juntas, nós iríamos buscar essa resposta e fomos para várias universidades americanas estudar neurociência cognitiva, que é o estudo do que acontece do cérebro no momento da aprendizagem. Eu pensei, bom, lá vai ter a resposta. E quando chegamos nas universidades americanas, nós encontramos um mundo de pesquisas que formam um alicerce muito sólido para as estratégias que nós já vínhamos passando para a família e para a escola, sobre pequenos ajustes que geram um grande impacto na capacidade de envolvimento, aprendizagem, motivação, relacionamento dessas crianças nascidas na era digital. Só que essas pesquisas que nós encontramos na neurociência, sempre numa linguagem muito acadêmica. Muito distante, né? Pouco acessível. Isso. Mas não tem nenhuma conexão com o dia a dia da escola e nem da família em prática. casa. Isso. Aí nós decidimos que
voltaríamos para o Brasil, e foi o que fizemos, e começaríamos o nosso trabalho levando o resultado dessas pesquisas para a família e para a escola, para os educadores, numa linguagem simples, prática e acessível, para que pudesse ser aplicada imediatamente. E aí, foi aí que a gente começou mesmo o SOS Educação. Inicialmente era um site, hoje esse site está dentro do site do Jornal Estadão, e a gente colocava esses conteúdos que a gente estava fazendo lá. Nos tornamos especialistas na relação de família e escola, então escrevemos o livro Socorro, Meu Filho Não Estuda, o Guia para a Família Parceira da Escola no Pós-Pandemia, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, e a gente começou a viajar o Brasil todo, dando palestras, falando com família e escola, e aí a gente sempre teve uma atuação bem forte nas redes sociais, como começou no YouTube, já foi para depois Facebook, Instagram, mas eu acho que teve um clique ali também que fez mudar, teve uma mudança ali nessa relação com as redes sociais, que foi em 2018, o SOS já tinha quase 4 anos, mas nós duas passamos por um furacão na nossa vida pessoal. Nós duas nos divorciamos com 2 meses de diferença, e foi assim, foi um ano das trevas, foi horrível. Só que foi um momento... Eu me separei do pai dela, com quem eu estava há 31 anos. Então foi assim, foi muito difícil. Mas foi quando a gente começou a usar a rede social, não numa linguagem só falando de educação técnica, mas colocando também sobre a relação de mãe e filha, sobre o momento difícil que a gente estava vivendo. E foi aí que eu acho que a gente conseguiu atingir tanto as famílias quanto os gestores de escola e os educadores, nessa abordagem mais humana mesmo. Até porque eu falava muito isso, que... É a linguagem da internet, né, que funciona no final do dia. Isso, que quando pareceu que a nossa vida, que nós ficamos sem nada, na verdade, nós nos reconstruímos a partir de tudo que nós tínhamos estudado a vida toda e da nossa relação de mãe e filha, que nós tínhamos construído também de uma forma sólida. Então esse acontecimento, que foi muito difícil, só ratificou a importância de tudo que nós tínhamos estudado, nos dedicado à educação, e da relação que nós construímos desde muito cedo, e que é a base do que a gente leva hoje para a família e para a escola, para a família e para a escola, que é o quanto relacionamentos sólidos de confiança fazem a diferença para superar qualquer tipo de desafio que escola ou família, ou aluno, ou professor, ou gestor estejam enfrentando. E aí, por causa desse trabalho que foi ficando cada vez mais forte nas redes sociais, uma universidade que fica em Vancouver, no Canadá, nos descobriu que eles estavam procurando maneiras de produzir conteúdo que envolvesse família e escola na linguagem de rede social. Engajasse de verdade, que é o desafio da educação. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Essas experiências mundo afora. E com certeza absoluta, engajamento deve ser uma dor que está em tudo quanto é lugar. Então vocês devem ter aparecido na hora para ele. E aí nós fomos até lá, e hoje nós somos membros do Conselho Acadêmico de Educação da Simon Fraser University, que fica em Vancouver. E temos o podcast SOS Gestor Escolar. E é isso, né, mãe? Seguimos na luta por aí, falando com famílias e escolas, também viajando muito, fazendo coberturas de eventos internacionais de educação. E os eventos para os quais nós vamos aí, pelo menos 4 ou 5 ao longo do ano, eles só confirmam que não é só impressão do gestor escolar, do professor ou da família. Realmente educar, seja no sentido formal de aprendizagem ou do sentido de educar essas crianças, né, de forma integral, é realmente um desafio maior do que em qualquer outra época. Tá mais difícil mesmo, não é impressão. Com certeza. Cara, assim, eu não sei nem por onde começar, porque é uma história linda que começou com os seus pais, né? De certa maneira, me identifiquei com bastante coisa do que você falou, especialmente dos pais que acreditaram, né? Eu acho que com certeza absoluta, a educação ela vem mudando muito, né? A Mais Educação ela faz parte da Inspira, rede de educadores, né? E a gente, no lado da Inspira, a gente opera escola. A gente tem mais de 100 escolas pelo Brasil. E escolas como, por exemplo, a gente estava comentando antes aqui, o 7 de setembro em Fortaleza, que é uma escola quase centenária, completou 90 anos. Né? Então, quando a gente pega, né, o histórico, né, a gente vê o quanto que a educação mudou. Mas você tem uma coisa, né, que eu acho que finalmente hoje a gente consegue conversar de uma maneira muito mais produtiva, dado esses desafios que vocês estão comentando, de que hoje está mais difícil do que nunca, é a educação pensada para todo tipo de gente.
E eu queria começar a abordar daqui, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse falar isso num podcast, mas quando eu era mais novo, né, isso que você comentou de identificar alguma coisa que seja positivo, era uma época em que se falavam, usavam-se termos que hoje a gente sabe que são totalmente inadequados, né, que muitas vezes até pejorativos, né, mas eu tive as minhas questões e depois mais velho recebi algumas identificações, mas fui chamado de nomes, né, saí no jornal, né, de crianças, minha mãe dando entrevista falando: "Poxa, mas o meu filho faz o que pedem para ele, só precisam explicar o porquê disso", né. Enfim, isso é bons anos atrás. E muitas vezes rotulando, Rotulando. e para quantas crianças ou estudantes não convencendo de que ele não é Exato, capaz. exato. E a própria maneira que se lidava com esse tipo de situação, ela era excludente, porque eu lembro da professora comigo, depois do tempo da aula, né, eu muito pequeno, né, e eu sem entender o que estava acontecendo, porque eu entendi o conteúdo, eu só não queria estar ali. Eu queria fazer outras coisas, eu queria construir, eu queria pesquisar, eu queria brincar com coisas que eu achava que eram interessantes para mim, não ficar fazendo o que aquelas outras crianças estavam fazendo. Mas eu tinha que ficar lá com a professora e aquilo para mim me tornava um alienígena para as outras crianças, né. E eu me senti muito tocado porque, a minha mãe e o meu pai, eles sempre, sempre, sempre tiveram preocupados comigo, não com o que os outros achavam de mim ou com qualquer coisa. Então eu achei isso muito bonito. Mas uma coisa que mudou muito, né, é que hoje a gente vê, né, espaço de conversa, de discussão, desde o ponto de partida dentro de uma sala de professores ou com uma equipe pedagógica, mas até no nível acadêmico, de que mundo, aceita ou surta, todas as crianças são diferentes. Quando você fala de inclusão, você precisa falar de todas as crianças, né? Isso. E que a forma como você vai lidar na inclusão, ela é muito mais importante, às vezes, até de que tipo de inclusão que aquela criança precisa. Uhum. Então eu queria, desde que vocês se juntaram, né, pegar nesse ponto de vista de que mudou de lá para cá. A gente estava conversando um pouco antes, né, que os problemas no mundo estão mais parecidos. O que na visão de vocês eram os grandes desafios da educação, 11 anos e até extrapolando, tá, Roberta? Por favor, fique à vontade, mas lá atrás. E o que vocês viram de mudança e até chegar nos dias de hoje? O que vocês acham que mudou? Muita coisa mudou, né. Muitas das habilidades para começar, assim, muitas das habilidades que a gente desenvolvia naturalmente em casa, quando nós éramos os alunos, hoje não são desenvolvidas de uma forma tão natural assim. Então, paciência, foco, concentração, habilidade para lidar com frustrações. A gente desenvolvia tudo isso no dia a dia, sem que os nossos pais precisassem parar e ensinar isso pra gente. Era o ritmo de vida que a gente tinha que favorecia o desenvolvimento de uma base de habilidades que, quando a gente ia para a escola, a gente já tinha no nosso cérebro para conseguir aprender os conteúdos, se relacionar com os colegas, e eram em momentos muito simples que a gente desenvolvia tudo isso. Por exemplo, quando a gente tinha que esperar a semana inteira para ver o nosso programa de televisão preferido. Não, isso é uma loucura. Olha, isso que você está falando faz muito sentido, a rotina das pessoas. Mudou tudo. Às vezes negociar a única televisão da casa para ver quem escolheu o canal em qual momento. Enquanto a gente vivia isso, que era um momento muito simples do dia a dia, a gente estava desenvolvendo empatia, paciência, habilidade para lidar com frustrações. E mesmo na evolução disso, quando a gente começou a ir buscar fita cassete ou CD na locadora, quanto a gente tinha que ter de habilidade ali, ou para se antecipar, para conseguir achar o que você queria, tinha que escolher, porque você chegava lá, a fita, o filme que você queria não estava, aí você tinha que ter flexibilidade para escolher um outro. Então eram processos que aceitar o que tinha, olha que loucura isso, né? Isso, rebobinar, ter que ir lá devolver, senão pagava multa, né? E aí, hoje em dia, com quase tudo, se a gente for pensar no dia a dia de um aluno, criança ou adolescente hoje em casa, quase tudo é resolvido num clique, de um jeito muito rápido, muito personalizado. Então sumiram da rotina das famílias esses momentos em que naturalmente essas habilidades eram desenvolvidas. Só que essas habilidades não deixaram de ser essenciais e fundamentais para a gente ter, para conseguir aprender, se relacionar. Então um grande fator de mudança é esse. As crianças e adolescentes não estão desenvolvendo isso em casa, o professor não está sendo formado ainda na graduação para ensinar para esse aluno que está chegando na escola sem essa base de habilidades e tal. Ou identificar, que muitas vezes o que está faltando é isso, não é capacidade de aprendizagem.
E para a família também está muito difícil, porque não tem como os pais hoje olharem para trás e reproduzirem o que os pais deles fizeram, porque os desafios são muito novos. Então, essa questão da base de habilidades acaba sendo um fator de mudança que impacta todos os envolvidos. E quando a gente fala das famílias e escolas, a gente até fala também que tem uma mudança muito grande, que é, quando nós éramos alunos, o que a escola se propunha a fazer era muito alinhado com o que os nossos pais esperavam da escola quando nos levavam lá. Então a escola tinha como proposta, basicamente, ensinar o conteúdo, e os pais levavam os filhos para a escola para que eles aprendessem os conteúdos para terem um futuro melhor. E hoje a escola já evoluiu nesse conceito, então a maioria das escolas já tem a consciência do papel de formação integral que a escola tem quando fala sobre o aluno. E os pais levam esses filhos ou escolhem uma escola para os filhos, querendo que esse filho seja formado integralmente, aprenda os conteúdos, mas também que eles não se frustrem e que eles sejam felizes o tempo todo. E aí, muitas vezes, os pais querem que a escola reproduza o ambiente perfeitamente desenhado para essa criança que hoje vive em famílias menores, né, com uma personalização ali acessível na ponta dos dedos. E muitas vezes hoje o que acontece é que a família acaba quebrando ou não formando a relação de parceria que precisaria existir com a escola, porque às vezes a família acha que a escola não está dando conta de fazer essa criança feliz o tempo todo. E não é esse o caminho que a gente precisa pavimentar ali, tanto para que a parceria aconteça, quanto para que essas crianças e adolescentes se desenvolvam plenamente para dar conta dos desafios que eles vão enfrentar. E tem até estudos sobre gerações que mostram a evolução das gerações e falam da geração de adultos que a gente tem hoje, né? Isso, tem uma pesquisa muito recente que foi publicada no início desse ano, que identifica inclusive a geração de adultos que a gente tem hoje como a geração dos ismos, que é a geração que age com base no individualismo, imediatismo e extremismo. Vou botar o achismo aí. Tem isso também. Aí, os pais estão, muitas vezes a família está chegando na escola sem se dar conta que ela vai com demandas a partir desse pensamento de o que eu quero para o meu filho. É isso, eu quero agora, e se você não fizer, é porque você não se importa com o meu filho, porque você não quer o melhor para ele. E o papel da escola diante dessa sociedade que a gente vive hoje, em que as famílias estão menores, não existe mais em casa essa oportunidade que nós tivemos de esperar o programa de TV, dividir, compartilhar o brinquedo, a comida, a atenção dos pais com os irmãos, porque hoje são filhos únicos, ou com um irmão somente, com uma diferença de idade grande. Então, a partir do momento que a família olha para a escola e não consegue enxergar ali um parceiro que vai trazer o ambiente, a oportunidade para essa criança ou adolescente desenvolver essas habilidades que em casa não vai ter como desenvolver mais, aí a gente tem essa relação meio conflituosa que a gente tem hoje, sendo que família e escola, nenhuma das duas instituições vai dar conta do desafio da educação dos nascidos na era digital, a não ser que elas se unam. Não tem como, é o mesmo time, né? É daí o pressuposto do nosso trabalho é que cada um entenda o papel e a dor do outro, para que essa criança, esse adolescente que não tem botão de pausa, que eu falo que o grande problema é criança, adolescente, estudante não tem botão de pausa. Eles não vão esperar as universidades passarem a formar professores que entendam como essa geração pensa, quais são as necessidades, como ela funciona. Essas crianças não vão esperar a família e a escola se unirem. Elas vão crescendo e elas vão chegando em momentos, em fases muito importantes da vida, sem essa base que ela precisaria, que vai vir da parceria entre família e escola, ou vai chegar lá com lacunas enormes que estão gerando ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade de olhar para si mesmo e encontrar ali potencial para explorar o mundo e descobrir o que eu vou fazer. Então a gente precisa correr para fazer essa união entre essa parceria de família e escola. Até porque tem outras instituições
pessoas, entrando nesse meio dessa parceria. Então, por exemplo, ao enxergar tudo com essa visão do individualismo, extremismo, e não enxergar a família, a escola como principal rede de apoio para a família, muitas famílias estão considerando que o parceiro dela é a justiça e não a escola. E aí a gente volta à inclusão aqui. Quando a gente está falando de inclusão, isso é péssimo para o aluno de inclusão. E até queria botar um parênteses aqui, porque isso vocês falaram de outros agentes, instituições, outras pessoas entrando nesse meandro. O fato dessas crianças já estarem online, né, significa que elas estão sendo educadas por outras pessoas, né? Eu tirei férias há um tempo atrás e as pessoas mais próximas sabem, eu sou daqueles que acorda muito cedo, gosto de fazer exercício de manhã cedo, então normalmente tô eu, as pessoas, né, mais sêniores na academia comigo, né, e quem trabalha muito cedo, né, ponto, né. E aí nas minhas férias eu resolvi ir à tarde, né, num dia na academia, e vi um bando de criança com uniforme de colégio, né. Isso já tinha ficado na minha cabeça. E curiosamente no último domingo eu estava voltando de carro até com um amigo meu que trabalha aqui com a gente, né, estava de carro aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas aqui, e vi uma criança que devia ter os seus 11, 12 anos correndo na lagoa, né. E eu achei curioso, porque é maravilhoso que as crianças estejam praticando esporte, mas eu não me recordo de ter tido um amigo, quando eu tinha 10, 11, 12 anos, que saía para correr na rua. A gente brincava de pique-esconde, a gente brincava de polícia e ladrão, a gente, né, jogava futebol, vôlei, basquete, praticava uma luta, né, dançava, mas eu não me recordo, né, até queria ir para academia, porque achava legal, né, a gente via na revista, né, aquelas pessoas com os corpos fortes, né, fala, pô, isso aqui mas não era pra gente, pra criança, não era pra gente, né. Isso ficou na minha cabeça, eu falei assim: "Caramba", né, qual que vai ser, né, o quão prejudicial vai ser para uma criança que está correndo na rua e não brincando de polícia e ladrão? Então, O que que vai faltar no tempero dessa salada daqui a 10 anos só por causa disso? e que hoje já mostra consequências de impacto negativo na dificuldade que essas crianças têm para se relacionar, para formar laços de amizade com os colegas de sala de aula, para se concentrar e focar, porque não tem como. O nosso cérebro, no momento da aprendizagem de algum conteúdo, ele precisa focar. E a capacidade de foco e concentração requer, no dia a dia, uma prática em que em alguns momentos você esteja fazendo uma coisa de cada vez, que você esteja compartilhando momentos ali numa brincadeira, desenvolvendo criatividade, paciência, flexibilidade, tantas das habilidades que são necessárias hoje na sala de aula e que vão formando essa lacuna que vai eclodir lá na frente com um prejuízo muito grande. E até de saúde mental, né, se a gente for pensar que hoje tem um fenômeno que já está sendo estudado, que é dessa geração ser orientada pelos pares da mesma idade, chama Peer Oriented Child, que é essa geração de crianças e adolescentes que eles estão crescendo com um vínculo muito mais forte com os colegas da mesma idade do que com o adulto responsável da família dele ou da casa dele. E por que isso tem acontecido? Porque eles estão crescendo, consumindo muito mais conteúdos feitos por influenciadores da mesma idade que eles, do que convivendo com os adultos responsáveis. Ou seja, não é um vínculo que eles estão construindo, brincando com o vizinho, jogando bola na outra rua. coisa. Vendo o influenciador ali. Digital que não preenche, não supre, não atende à necessidade de pertencimento que essas crianças têm. E isso hoje já tem gerado prejuízo, inclusive na formação cerebral. Nós tem palestra nossa em que nós mostramos o quanto o cérebro em desenvolvimento dessas crianças e pré-adolescentes está se deformando por falta de momentos de brincadeira, de conversas em família, de ouvir o vô contar uma história, de ter atividades em família sem interferência do mundo digital. Então a gente já tem consequências negativas hoje, e isso está caindo como uma bomba dentro da escola, porque existe uma cobrança grande para que professores, gestores de escola deem conta dessas crianças e adolescentes, tragam desempenho acadêmico, quando não vai ter como, não é nem para a gente focar no desempenho acadêmico
e sim É, no não, desenvolvimento isso, saudável como um dessa todo, criança. né, porque, assim, a notícia boa, né, porque a gente tem muito educador olhando a gente, né, a notícia boa, e aí vocês me corrijam, porque os especialistas são vocês, e quando vocês foram rodar, né, as universidades americanas, vocês devem ter visto muito isso por lá, né, a notícia boa é que o nosso cérebro, ele se desenvolve, né, tá, Carol A Dweck qualquer com, momento. a neuroplasticidade, tá, Carol É. Dweck com Growth Mindset, né, mentalidade do crescimento e tal, né, e tem muita pesquisa recente que mostra isso. Só que se desenvolve, né, é até uma interpretação errada que a gente tem, que evolui, né, uma interpretação errada que a gente tem na sociedade, né, que evoluir significa uma escadinha, né, que é o nível 1, nível 2, Como se nível fosse 3, sendo que o linear. nível 100, não, e sendo que o nível 100 é uma melhoria. Aham. A evolução, Darwin nunca disse isso, né? Darwin sempre falou da adaptabilidade, que Isso. determinado ambiente faz com que a gente tenha um determinado tipo de desenvolvimento, uma mutação, né? Então a notícia boa é que sim, o nosso cérebro é maleável, a gente consegue com a neuroplasticidade continuar se desenvolvendo. A notícia ruim é que isso pode ser positivo ou negativo. É. Se eu vou fazendo uma determinada tipo de musculação, digamos assim, né, para um lado, vai para lá, É. né, vou repetir, vai para lá. Então isso que vocês estão trazendo aqui, eu acho que para todos os educadores que estão ouvindo a gente, eu acho que isso é um sinal de alerta gigantesco. Porque, Roberta, você falou uma coisa que a gente fala com outras palavras aqui, você falou que a educação não tem pause, a gente fala que a educação não tem recall. É. Daqui a 10 anos eu não posso falar, gente, olha só, vocês perderam um negocinho de Volta fração? aqui, Vem cá, que eu vou falar para vocês aqui que esse negocinho de fração vai ser importante. Não tem essa volta, né? E o impacto disso na sociedade vai ser gigantesco. De toda uma geração, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma provocação ao contrário, que né, tem um livro do Saramago, né, que são As Intermitências da Morte, eu gosto muito desse livro, maravilhoso esse livro, né, que basicamente a morte tira férias, daí as pessoas param de morrer, né? E que teoricamente é o que todo mundo sonhava, mas até que acontece, e agora? E agora? Nossa, Né? e cada um para no ponto que Exato, estava, né? exato. E aí tem uma reflexão muito legal que a sociedade ela começa a calcificar e se tornar a mesma para sempre, né? A mudança também é boa, né? A gente tem que tomar muito cuidado como educador, porque tudo isso que a gente está falando aqui, né, como eu falei, a notícia boa é que o cérebro se desenvolve. Se a gente for fazendo a musculação para aquele lado pode dar ruim, mas para o outro lado pode dar bom também, né? E eu queria abordar um pouco disso, porque você trouxe na sua história, Roberta, como eu comentei, que pô, é muito bonita, é que a inclusão, ela eventualmente ela pode ser, olha, essa criança ela vai ter um desafio, né, para seguir um processo, né, das crianças que não têm um tipo de neurodivergência, ou uma questão física, ou alguma coisa do tipo, mas ao mesmo tempo, né, o oposto também pode acontecer, essa criança tem uma habilidade e ela precisa ser potencializada. E a verdade é que todos nós temos, né, todos nós temos. Né? Todos têm. Agora, o desafio para o qual a escola precisa se preparar é para ela conseguir estimular esse potencial, porque cada criança, cada adolescente vai ter que descobrir o seu ali para. É isso. E eu queria aprofundar disso, Roberta, porque no teu caso, né, o inglês é palpável. Caramba, a Roberta apareceu aqui falando inglês, né? Isso é muito fácil, entre aspas, né, um mérito gigantesco da escola de ter chamado a atenção para o tema, né, mas é palpável, né? Só que muitas vezes a criança não diz, aquilo não está falado, aquilo não está sendo dito, né? A criança tem um potencial ali, o que eventualmente faz com que ela se desinteresse pela escola. A gente ainda escuta aluno ruim, né? Vocês devem conversando, a gente escuta isso. O que a gente pode falar para os educadores que estão ouvindo a gente sobre isso? Assim, que tipo de cuidado, de ouvido atento, você falou de empatia, né, de método também, né, para que a gente consiga perceber a inclusão no dia a dia, né, aquele pedido de ajuda, aquele investimento extra que eu tenho que fazer naquela criança, seja para um desafio maior ou para uma aptidão maior, o que as escolas nos dias de hoje precisam prestar mais atenção para aproveitar esse momento e serem mais escola ainda? Eu acho que um ponto inicial é, como a gente falou aqui esse tempo todo, é do quanto que tá mais. A gente estava falando de mudanças, mas em geral a gente foi mostrando o quanto que realmente está mais difícil, né? E aí acho que um ponto de essencial para a escola hoje em dia conseguir chegar nesse ponto é lembrar que, como estar mais difícil, não dá para ela fazer as coisas do mesmo jeito que ela sempre fez. Então não tem como a escola dar conta de tudo sozinha.
Então a gente está assim, muito feliz de estar aqui com a Mais, porque é um parceiro de confiança para a escola, e é isso que a gente acredita hoje em dia. Não tem como a escola cuidar de todos os aspectos como uma escola de 15 anos atrás cuidava de tudo. Precisa buscar parceiros de confiança para que sobre tempo e energia para a gestão escolar conseguir fazer o que só ela consegue fazer. Professor também. Que é Muito dar legal isso. o apoio para o professor, que é conseguir escutar a família, que é conseguir enxergar o aluno. Não dá mais para a escola resolver tudo ali do jeito dela e montar os sisteminhas dela e fazer tudo sozinha. Então acho que esse é um primeiro ponto, Esse né? é um ponto, é ter essa consciência de que eu não tenho a mínima dúvida que as escolas que sobreviverão e serão destaque pelo o quanto conseguem cumprir o seu papel na sociedade, serão aquelas que tiverem bons parceiros. Primeiro, por esse aspecto que a Thaís falou, e segundo porque as mudanças, os resultados de pesquisas, novas descobertas, elas acontecem numa frequência muito grande hoje. Uhum. Não dá tempo, não tem como, dentro da escola, a escola dá conta dos desafios que são gigantescos, né? Até o lema do nosso podcast para gestor de escola é: quem trabalha na educação pode até morrer de susto, mas de tédio não nunca. tem Não dá, Impossível. de tédio, né? Impossível. Então, assim, a todo momento tem coisas acontecendo dentro da escola. E muitas vezes os profissionais de educação acham assim, bom, meu papel é apagar incêndio aqui e algumas coisas acontecem na sorte e dão certo. E não precisa ser assim. Então a gente precisa profissionalizar a gestão, ter bons parceiros e abrir espaço e competência para que os profissionais de educação olhem para o aluno como um ser único e individual que cada um é. E não esperem comportamentos ou resultados padrão, porque toda vez que a gente tem um padrão e que a gente espera que todo mundo chegue aqui, pode até ser que alguns que chegam, eles chegam não porque eles são o padrão que a gente queria, mas porque eles nem perceberam coisas no caminho que eles deviam ter percebido e ter desviado. Então, se eu parto do pressuposto que cada aluno é diferente, já vai ficar mais leve de eu lidar com a inclusão, porque o meu pressuposto não é a padronização, mas sim a diferença. Esse é um ponto. O outro ponto é, quando a gente faz um plano de aula, quando a gente estabelece o que a escola tem que cumprir, isso tem que continuar acontecendo. Não dá para cada um falar, não, vamos ver o que sai até o final do ano. Mas eu preciso ter profissionais que entendam sobre neurodivergência, não para justificar, porque um problema que a gente tem hoje é que muitas pessoas que estudam neurodivergência, deficiências, distúrbios de aprendizagem, muitos usam para justificar. E isso também é uma forma de exclusão. Porque se eu falo assim, a Thaís, não, ela tirou uma nota ruim aqui na prova, mas tadinha, porque ela tem dislexia, vai ser sempre isso aqui mesmo. Não, isso aqui também é exclusão. Por isso... Essa é a parte comportamental, né? Quanto que acontece hoje em dia na escola da questão do aluno autista que morde ou que bate e todo mundo justificar isso porque ele é autista. Só que na verdade isso vai excluindo esse aluno cada vez mais dos outros. Ninguém fala que a situação é estressante, ninguém fala que o ambiente não está preparado para ele, e só que fala ele é que a criança... Não, e fala que a criança morde porque ele é autista. Então, o ambiente não é um problema, a escola aí, não está... precisa família e escola, porque a gente precisa partir do olhar, não só do olhar, mas da crença de que todo aluno é capaz. Só que cada um precisa de recursos diferentes. É aquela coisa, inclusão não é você dar tudo igual para todo mundo. É você dar oportunidades diferentes para cada um e derrubar barreiras, né? Então eu faço uma analogia que assim, se a escola que me aceitou quisesse definir a minha capacidade a partir do desempenho nas aulas de educação física, nas corridas, nos jogos, eu teria sido... Está usando a medição errada. Está usando a medição errada. Não consegue, não é capaz, né? Mas, se eu penso que aí é um ponto que é importante a gente colocar, que eu acho que a gente pendulou de uma situação horrível, que é a minha experiência, da escola olhar para mim e falar, não quero você aqui porque você não vai aprender e vai atrapalhar os alunos, para um ponto em que a gente tem uma legislação
que diz tem que aceitar todos os alunos, e aí fica uma crença de que pôr o aluno dentro da escola é fazer inclusão. E não é. Fazer inclusão é garantir que todos eles tenham o seu direito à educação de qualidade atendido e o seu potencial estimulado. Então, para eu estimular potenciais diferentes, eu vou ter que ter estratégias, metodologias, conhecimentos, ferramentas, didática diferentes. Eu tenho que ter tanto recurso aqui que cada um de nós vai conseguir falar, opa, não, para mim eu prefiro esse aqui, eu vou por aqui. Ou eu vou ajudar você, cada aluno, a descobrir por onde ele vai para desenvolver o potencial pleno. E não ir tirando, né? Porque, por exemplo, no caso da minha mãe, se fosse hoje em dia, provavelmente ela não faria educação física na escola, né? Ela ia conseguir uma despesa. E eu não acho foi que o que esse ponto é aconteceu. muito legal, porque a gente está vivendo numa sociedade que cria o hábito de compartimentar. Você vai no médico, você vai no especialista. Né? E o que vocês falaram aqui, que inclusão é tirar as barreiras. Só que se eu tiro uma barreira, criando outras 5, é que nem eu plantar uma árvore para cada 5 que eu tiro. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Então, muito legal isso que vocês estão falando. E, Thaís, eu queria aproveitar num gancho para falar lá atrás, né, que me chamou a atenção quando você disse que resolveu fazer um Super Nanny para falar de educação da mesma maneira, né? E que depois virou livro e tudo isso. Primeiro, eu acho que você foi genial, parabéns. Né? Porque eu não tenho, olhando hoje engenheiro de obra pronta, né? Eu falo assim, puxa, é óbvio isso, mas é verdade, né? Vocês rodando o mundo veem que nada é tão fácil para uma pessoa que não é do tema entender, ela tem que se esforçar muito para entender, sendo que é um dos temas mais importantes para a sociedade, portanto, deveria ser mais fácil, né? Então acho que você foi genial e não tenho a menor dúvida que fez muito bem, tanto que vocês viraram esse fenômeno, mas tem uma questão da tua frase que foi, a mãe, né, ligou pra gente, né, falando, meu filho não estuda, né, essa reflexão, que existia, né, de certa maneira, uma preocupação objetiva com o meu filho estar sentado estudando, o meu filho está sentado lendo, né, com um ato, né, o ver fazendo, né, e não questionar o que ele está tirando daquilo, o que ele está aprendendo daquilo. Né, pelo menos foi o que veio na minha cabeça quando você foi falando, tá? Foi o meu pensamento. E no tema inclusão, você acabou de comentar, Roberta, que se botassem você para fazer educação física, talvez tirasse a conclusão de que, verdade, você não serviria para aquilo. Ou seja, estavam medindo algo errado. Nos dias de hoje, e aí falando um pouco de sistema avaliativo, que eu acho que precisa andar do lado. Qual que é a reflexão de vocês sobre isso? É muito difícil ter uma resposta concreta de eu acho que tem que ser assim, assim, assado, porque eu acho que ainda não é uma ciência exata, até porque as crianças são diferentes, né? Então acho que vai ser... Mas os sistemas avaliativos que a gente tem, em última instância o Enem, que em última instância dá acesso à faculdade e que em última instância tem o currículo, né, que dá o destaque do emprego, né? Quase não temos aqui, vocês rodam o mundo, devem ver isso em vários outros lugares, mas quase que a gente não tem formação, né, técnica no Brasil, que é um ponto importante para determinados tipos de inclusão, né? Como que o sistema avaliativo faz com que muitos dos educadores que estão ouvindo a gente aqui até quisessem ter uma estrutura de inclusão melhor, mas também não conseguem, porque no final do dia, né, tem uma coisa que importa. O que vocês acham que é o papel do sistema avaliativo na manutenção desse contexto? Bom, tem muita pesquisa da neurociência que mostra que há pontos, etapas em que um aluno vai colocar em prática, demonstrar o que ele conseguiu evoluir até ali, que ter esses marcos ajuda, inclusive, como estímulo na construção da motivação. Então, eu acho que, assim, a avaliação enquanto estímulo para ele medir, e eu falo muito para as famílias também, que deveriam olhar para a avaliação, para a nota que o aluno tira, como se fosse uma foto ou um exame de sangue de um aluno, né? Porque tem muito pai, né, que fica assim, ajuda o filho a fazer a prova. Na época da pandemia, tinha um monte de pai fazendo a prova pelo filho. Minha mãe falava, você faria um exame de sangue, colocaria no seu lugar pro seu filho? Essa analogia é genial. Você levaria o seu exame de sangue para o médico, que é para ele não perceber que seu filho não estava bem?
Jamais. Vai tirar a temperatura. Teu filho tá pelando de febre, vou botar em mim pra não Para saber. não parecer. Então, Isso é assim, genial. Isso é uma das coisas mais inteligentes que eu já ouvi na minha vida sobre, juro por Deus, é muito legal. e aí eu não tenho dúvida de que se nós todos, enquanto sociedade, aí teria que ser família e escola, conseguirem olhar para a avaliação, como a gente olha para o exame médico e eu olho e falo, precisamos subir sua vitamina D. E olha aqui, ó, isso aqui, vamos pensar aqui se na alimentação ou se eu vou ter que colocar um suplemento aqui para você melhorar isso. E aí é um trabalho conjunto, né? O médico está recomendando, vai te guiar, mas você vai voltar para casa, ou os pais com os filhos, e vão tentar fazer o que o médico falou, porque eu quero que o meu filho fique bem. E essa criança também vai ter que, né, passar ali um sufoco de tira um pouco de doce, se movimenta um pouco mais. É um trabalho conjunto para a saúde, o bem-estar, a melhora dessa criança, desse adolescente. E a avaliação deveria ter o mesmo papel na escola, que a família não tivesse um desespero tão grande em comparar o filho com o outro colega, ou primo, ou vizinho, porque tem escola que se propõe a fazer uma avaliação que seja mais sistêmica, mas às vezes a família fala, não, mas eu quero saber se meu filho tirou nota ou não tirou. Nós temos casos de mães que mandam para a gente que fazem novena na semana de prova e que leva o filho para a escola e vai rezando no caminho, porque é dia de prova. Então imagina esse aluno, Gente, quando ele vai fazer a prova, se ele vai conseguir pensar, não, eu só vou aqui medir onde eu estou precisando de ajuda. Não, ele vai achando, meu Deus do céu, se eu voltar com resultado ruim, o que vai acontecer com a minha mãe? Então essa pressão que é colocada nos alunos acaba, por conta do, não queria falar mindset, eu queria falar a palavra em português do mindset, mas da mentalidade. da mentalidade de que a prova é para dar nota e é para separar quem é bom, quem é ruim. A gente precisa mudar isso nos adultos, porque daí a gente vai conseguir mudar a forma como os alunos chegam nesses pontos que são marcos, que deveriam gerar ajustes na continuidade, na estratégia ali de para onde vamos. E principalmente hoje em dia, que a gente tem a cada ano mais ferramentas, aí falando de inteligência artificial, de tecnologia na educação, que conseguem apoiar o professor nessa personalização do ensino, que é essencial e que seria também usar esses dados dessas avaliações para conseguir dar para cada aluno o que ele precisa. O que precisa de mais desafios, dá mais desafio. O que precisa de revisar alguma coisa, revisar ali uma parte mais essencial da matéria. Porque hoje em dia também o que acaba acontecendo é que não tem como o professor usar tanto esses dados das avaliações, porque ele está sobrecarregado. Que tempo que ele vai tirar para isso? Então, esse é um papel que a gente consegue, que a gente acredita muito da inteligência artificial dentro da escola, ajudando mesmo, conseguindo apoiar esse professor a analisar os dados e personalizar o ensino, a atividade para cada aluno. Tem até um gráfico que a gente mostra em palestra, né, mãe, para professor, que é uma pirâmide, e essa pirâmide representando uma sala de aula de 20 anos atrás. E aí toda a base da pirâmide, 90% dos alunos de uma turma aprendiam um conteúdo a partir da aula que o professor dava. E 10% dos alunos, que é só o triangulinho de cima assim da pirâmide, precisavam de alguma intervenção, alguma personalização ali no ensino. Hoje, nesse contexto de hoje da educação, a gente tem esse gráfico da pirâmide invertido, em que 90% dos alunos de uma turma precisarão de alguma personalização do ensino. Só que o professor continua sendo um só. Então, por isso que também está muito difícil para o professor. E a avaliação acaba se perdendo no meio desse bololô, que daí ela não acaba cumprindo esse papel, né, de servir como guia para o professor, entender o que cada aluno precisa e dar para cada aluno o que ele precisa. Claro. Não, e é legal você trazer isso, porque não é sobre um desinteresse. Não. Muitas vezes a gente cai Uma num lugar comum, indiferença, a gente cai num lugar comum que é, poxa, o professor não está fazendo porque ele não quer. Cara, a gente tem muito professor na rede, são pessoas inspiradoras. É claro que ainda existe, sim, foi o que eu comentei, aquela frase é um aluno ruim, né, ainda acontece, assim, a gente também não pode pendular da forma como a Roberta falou, de um lado para o outro, né, do extremismo, né, aqui, né, mas também dizer que é um desinteresse é muito injusto.
Porque não é, porque é difícil para burro. Eu desafio qualquer pessoa que não seja de colégio, que não trabalhe em escola, a passar todos os seus dias com verticais e verticais de aula, né, e chegando em casa para pensar como que você vai fazer a adaptação daquele assunto, né, porque, como vocês mesmos comentaram, os assuntos eles mudam muito. É. E os Então professores estão adoecendo, estão com a saúde mental Com certeza. realmente abalada. Precisamos cuidar de falar disso, cuidar disso, Isso. né, e ser muito mais carinhoso, né, com esse público, porque eu não tenho a menor dúvida que é muito difícil para eles, né. E eu queria aprofundar agora num tema, numa derivada disso que a gente está discutindo, porque aqui na Inspira, né, como eu comentei, a Mais faz parte da estrutura, né, da Inspira, a gente tem muita escola diferente, né, são mais de 100 escolas, todas com seus superpoderes, com a sua vocação, né, naturalmente com times com perfis diferentes, com formações diferentes, alunos e famílias com formações diferentes. E eu, como sócio, uma das coisas que eu cuido é do comercial, né, e a primeira vez, né, quando eu estava conversando com o André Aguiar, que é o nosso CEO, né, sobre esse desafio, eu falei: "Poxa, isso vai ser difícil pra caramba. Qual vai ser a nossa estratégia comercial, né, pra conseguir atender todas as escolas, né?" E aí, como Inspira, né, a gente decidiu que a gente teria uma estrutura, por exemplo, como a Mais, mas com uma estrutura que trouxesse, né, que fosse a vanguarda, né, em termos de tecnologia, de conhecimento, para ajudar as escolas, respeitando, né, o legado pedagógico. Então, um investimento muito grande em internacionalização, né, com frentes como o IB, né, como Cambridge. Investir no socioemocional, né, a gente tem Educa como parceiro, né, para que os alunos tenham acesso também, por exemplo, formação de famílias, né, o investimento em Olimpíadas, né, porque a gente acredita demais nesse gosto, né, toda criança gosta de competir, não obrigatoriamente com outra criança, mas pega qualquer criança vai gostar de um videogame, vai gostar de xadrez, vai gostar de Olimpíada. Então são frentes que a gente tem na nossa estrutura, que a gente leva para as escolas sim, respeitando quem elas são, adaptando para a realidade delas. E formação, né, de professores e de corpo docente, a gente tem aqui uma academia de diretores, a gente tem uma academia de coordenadores, para a gente trazer temas que não são os temas mais acessíveis. E eu queria aprofundar em algo que a gente estava conversando antes, né, que vocês trouxeram uma provocação muito legal, né, vocês estavam no evento, acho da Fast Company, né, e vendo palestras de executivos e executivas de empresas que não têm absolutamente nada a ver com educação, mas trazendo insights super ricos, né, e que vocês foram para digerir isso e compartilhar, né, com os educadores. E muito do que a gente acredita como proposta de valor da Inspira, aqui, né, via a Mais, é de levar tecnologia, mas também trazer outros pontos de vista para que essas pessoas também consigam pensar a educação, o que eles são extremamente bons, que os educadores são extremamente, né, realmente sensacionais nisso, mas com outras ferramentas, né, para conseguir fazer com que eles melhorem essas frentes. Porque eu acho que tanto saúde quanto educação tem um desafio, né, em sua grande maioria, que é o lado vocacional, que também é excludente, né? Acaba juntando pessoas que amam muito aquele tema. E não vai vir alguém que nunca pisou numa escola trazer uma solução com AI. Eu vi um bando de gente falando, empresas de AI falando, não, eu vou transformar a sala de aula. Não, você não vai transformar a sala de aula. Assim, daqui a muito tempo, e com certeza absoluta, eu imagino que os nossos filhos não vão ser cobaias disso, né? Porque não tem recall, porque não tem pause, né? Daqui a muito tempo, quem sabe, mas com certeza filho meu não faria parte desse teste, né? Mas sim, por exemplo, ajudando os professores, né, no lado administrativo das suas tarefas, para que eles tenham mais tempo para gastar, ou os coordenadores que tenham mais tempo para conversar com as famílias. Então é muito difícil, né, que um agente de fora que domine a AI vai entrar numa escola e resolver. Então é muito importante que a gente traga para as pessoas que vivem em escola e que entendem aquilo mais do que ninguém, o que tem acontecido nos outros setores, nos outros mercados, para dar o ferramental para eles. Isso. E eu queria que vocês falassem sobre isso. O que vocês têm visto no mundo, né? Esse evento que vocês foram, que foi super rico com certeza, o que vocês têm visto no mundo que é muito rico para o educador, que eles podem aplicar, que eles podem trazer temas que eles, na visão de vocês, deveriam estudar. Conta pra gente, como é que tem sido essa nova vertical de vocês? Bom, eu gosto muito do que tem sido falado sobre... E olha que nós ouvimos palestras de CEOs de grandes empresas que estão fazendo investimentos altíssimos financeiros
em aplicação e adaptação de inteligência artificial para os processos da empresa, e todos tinham um ponto em comum, que quanto mais eles conseguiram aproveitar os recursos da tecnologia, mais eles descobriram que não é possível fazer a empresa continuar a crescer se não investir em formação humana para relacionamento interpessoal, para relacionamento humano. E eu acho que isso é muito importante, porque dentro da escola é um cenário tão caótico todos os dias, e algumas nós conhecemos, visitamos, né, às vezes até damos consultoria em algumas escolas que acham assim: "Não, está tudo funcionando, o professor fica na sala de aula dele, está dando aula direitinho, está planejando a aula, mas falta alguma coisa dentro da escola que ninguém consegue entender o que é, e está faltando essas pessoas se integrarem, porque muitos acabam carregando pesos enormes de soluções que procuram para um aluno que tem uma neurodivergência, para um aluno que tem uma dificuldade, para um aluno que precisa de algum ajuste para ele conseguir se motivar, se interessar. E os professores muitas vezes trabalham isso como se fossem questões individuais, só dele, só da turma dele. E uma pesquisa recente de uma educadora chamada Doris Santoro, ela trouxe que o resultado de uma pesquisa de muitos anos que mostrou um fator que tem um impacto maior no desempenho dos alunos de uma escola, acima de qualquer outro fator que já foi estudado antes. E esse fator se chama sentimento de eficácia coletiva. E as empresas já estão olhando para isso há muito tempo, o quanto eu me sinto Olha só. parte de um time, o quanto nós nos sentimos bons, mas não porque eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque juntos nós estamos conseguindo pensar, descobrir, construir caminhos que ninguém isoladamente conseguiria. Então, esse sentimento de eficácia coletiva precisa ser construído dentro desse. Intencionalmente, né, porque, isso, se a gente for juntar todos os últimos eventos e palestras e coisas fora da caixa, assim, que a gente foi ouvindo, eu acho que esse é um ponto mesmo, do quanto que as empresas de outros setores já estão com, por exemplo, o RH atento para isso, do quanto que as pessoas precisam se integrar, o quanto precisa intencionalmente cuidar dessa parte humana, porque isso que a gente falou da geração dos ismos, não são só as famílias, somos todos nós. Então, tá todo mundo com menos habilidades de relacionamento social. Então, não é que naturalmente, se você deixar os professores numa sala dos professores, eles vão ali se sentir parte de um grupo, de um time, Precisa ser de uma equipe. fomentado. Precisa, e com ações intencionais ao longo do ano. Então, esse ponto do RH é um também, né, mãe? Do quanto que nas escolas o RH muitas vezes ainda é o Departamento É o pessoal. DP, e o quanto que faz de diferença quando tem ali um departamento ou uma pessoa ou alguém que entende do quanto que aquela equipe precisa de estímulos, às vezes são coisas pequenas, mas para conseguir criar esse senso de equipe, que é uma das coisas também que vai fazendo com que o professor cada vez vá se sentindo mais fraco e mais esgotado e acaba. Hoje a gente está prestes a viver um apagão de profissionais da educação, né? Os professores estão desistindo e a gente não tem a mesma quantidade de pessoas querendo ser professores. Então a gente está com uma falta de professores no mercado. Também é uma coisa que há anos a gente vem vendo as estatísticas de um número gigantesco de professores que desistiram da profissão e estão ficando ali espaços vazios, muitas vezes ocupados por professores que ainda estão em formação ou recém-formados, mas que a partir do 5º ano de sala de aula, eles desistem exatamente quando eles dominaram ali a técnica, o sistema, eles acabam indo para uma outra profissão. E o gestor escolar está sobrecarregado, porque tem essas demandas dos professores que não estão bem, falta o conhecimento quem é essa criança, ou esse adolescente, esse estudante nascido na era digital, como que você atrai a atenção dele, como que você ajuda para ele construir atenção estendida. Esse conhecimento os professores não têm. E no meio de tudo isso, existem as famílias que, ao não encontrar referência
na educação que receberam dos pais, também não sabem como educar seus filhos, criar vínculos afetivos, e estão cobrando da escola por situações que a escola não vai ter como resolver. Por exemplo, uma das demandas que chega com muita frequência para nós é a mãe ou o pai, mas geralmente a mãe muito brava com a escola, porque o filho não foi convidado, foi o único que não foi convidado para a festa de aniversário do colega da sala. E tem caso de família que quer que a escola tome uma providência. De pai e mãe, de pais que brigam com soco no estacionamento da escola por causa disso. E aí a festa não foi na Na escola. arquibancada da Olimpíada escolar. Isso. E aí a festa de aniversário não foi na escola, o convite não foi distribuído na escola, não aconteceu nada na escola, mas aí os pais vêm para a escola resolver isso. E aí gera é meio que um tsunami que os gestores escolares se sentem ali e parece que ele só vai conseguindo apagar os incêndios, o que destrói também a saúde emocional desse gestor escolar e as habilidades de liderança que ele precisa continuar a desenvolver para que ele dê conta desses novos desafios. E foi por isso que a gente começou, né, esse grupo. A gente tem um grupo com gestores que todo mês a gente faz um encontro remoto com eles, e é bem nesse objetivo de pensar que como a gestão escolar é como se fosse um cargo de alta performance. Com certeza. E se a gente for pensar em qualquer profissional, atleta de alta performance, ele precisa ali de um clã, de suporte, de suporte. Então, e normalmente o gestor fica muito isolado, muito sozinho, porque ele cuida dos professores, cuida das famílias, cuida dos alunos, dos colaboradores, e meio que ninguém cuida deles. Não, isso é muito legal. Inclusive, contem com a gente, cara, para ajudar nisso, assim, porque pode parecer bobagem, mas a gente tem um grupinho do WhatsApp que tem mais de 100 diretores de escola da gente, né? E vocês não têm noção do quão incrível que são as trocas ali. É muito, vamos conversar. E aí a gente traz pesquisas muito recentes, por exemplo, nós passamos 3 encontros falando sobre inclusão, porque eu sou parte da Sociedade Internacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiências Físicas e Intelectuais, e saiu uma pesquisa muito recente que mapeou o perfil das famílias com filhos neurodivergentes ou atípicos. E a partir do momento em que você consegue entender o perfil de cada família, você consegue também conversar com essa família a partir dos pontos que são os pontos de dor para conseguir construir essa parceria. Porque teve um ponto que a Thaís mencionou faz um tempinho já, mas a gente acabou saindo dele, que o quanto, foi a hora que eu falei que pendulou. Como a gente tem a lei hoje que diz que a escola tem que aceitar o aluno de inclusão, ficou estabelecido que existe meio que uma guerra aqui, que se eu quiser matricular meu filho na sua escola e você não quiser, eu vou para a justiça e a justiça te obriga a colocar meu filho aqui dentro. Mas nós não conhecemos uma escola que fale, não, eu não quero essa criança aqui. Mas mesmo assim, existe um número gigantesco de processos de família contra a escola, porque são famílias que acham que o filho não está sendo atendido ou não está sendo incluído, ele só está lá dentro da escola. E em muitos desses casos, a escola está fazendo o que é melhor para aquela criança, mas não cumprindo cada linha da lei, no sentido de ter uma sala, isso, aquilo. Mas o aluno está sendo atendido em alguns casos, em outros realmente não está. Mas o que está comprovado cientificamente e que eu me considero a prova viva disso, é que a única saída para uma inclusão que de fato coloque para cada estudante o direito que ele tem de aprender, de conviver, ela passa pela parceria entre família e escola. Enquanto houver briga, desconfiança, não vai acontecer essa inclusão. Esse é um ponto. E o outro ponto é que não pode ser isso ou aquilo, porque se a gente... Inclusão vai requerer tanta construção de caminho que não existe ainda, que a gente vai ter que fazer alternativas, caminhos diferentes para situações diferentes, né? Então, só por uma relação de vínculo forte aí, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Mas a gente vai precisar
incluir um pouquinho mais profissionais da educação quando forem ser publicadas leis que falam sobre a inclusão, porque senão a lei sai descrevendo alguma coisa que não é possível de ser feita e que não vai nem favorecer o aluno. Ou a lei é escrita, publicada e a partir de amanhã cumpra-se. Mas onde é que deu a preparação ou o caminho para a escola ter a estrutura que precisaria ter? Dá para esperar? Não, não dá. Que tipo de incentivo? Porque, assim, eu acho que você gabaritou muito, porque e deveria existir, né, um tipo de incentivo aí governamental, né, que é de abatimento de imposto, né, assim, com muito mais profundidade no problema e não no processo, porque, assim, eu posso chegar e falar assim, olha, a tua padaria no domingo ela não pode fechar depois das 7. Eu atendo isso, né, fechando antes das 7, como eu atendo isso não abrindo. Pois é, aí é que tá. Só que aí se eu me apegar simplesmente ao que está escrito, se eu me apegar simplesmente ao processo e não ao problema, né, eu tô perdido, né? Eu começo a criar uma lacuna, né? E até incentivos perversos para você boicotar isso, porque eu entendo perfeitamente, né? Uma escola que simplesmente não tem recurso para fazer. Gente, no Brasil a verdade é que é muito difícil você ter escola. Dá muito trabalho, é muito funcionário, né? As margens são super apertadas, não há, por exemplo, essa rede de apoio que vocês estão construindo, que a gente construiu e que a gente construiu, são pouquíssimas estruturas desse tipo, tá? Isso não é comum. Então é um empreendedor solitário, muitas vezes muito vocacionado, com pouca bagagem, né, de gestão, né? Com leis que, honestamente, não facilitam, com um desafio muito grande, que é o teu público-alvo, ele é mal educado, e eu não estou dizendo grosseiro ou alguma coisa do tipo, né? Não conhece, não domina o produto, porque para pensar, assim, eu diria que o investimento mais precioso que uma família faz é a educação dos filhos, né? Em dois ângulos, né? Um por simplesmente ser a educação do teu filho, né? E outro pelo montante de dinheiro, porque são pouquíssimas as famílias que gastam mais com, naturalmente, que não estão no ensino público, mas que gastam mais, né, com qualquer outro tema para um filho que não seja, ou eventualmente para a família que não seja a escola. Então é muito custoso, né? É dinheiro mesmo que sai. Não existe. Se você pegar um segundo lugar, tá? O segundo maior investimento, que seja um carro. Eu sempre uso o exemplo do carro, não sei porque eu não tenho nem carteira, eu não gosto de carro. Mas é sempre mais fácil que as pessoas normalmente gostam de carro. Quem gosta de carro vai numa concessionária e vai querer tantos cavalos, o banco de couro, reclina, não reclina, sei lá o que é bom para carro, né? O vidro elétrico já é mais velho, né? Elétrico também, a direção elétrica, tudo isso, você sabe o que você pede. Eu nunca atendi uma família que falou, quantos tempos você tem? 30? Não quero 30, eu quero 32. Ou a tua abordagem, né, internacional, ela é Clio ou é... Eu nunca recebi uma família que me fez esse tipo de pergunta. Né? Então ainda tem esse desafio para o educador, que é um público-alvo que ele é mal educado em termos do produto, ele não domina o produto, ele não sabe o que ele quer. E aí muitas vezes ele vai se resguardar no que está na lei, que está dizendo ali o que deveria ser. E aí chega na escola exigindo um determinado tipo de cuidado com o filho na hora de falar de inclusão, que não sabe se aquilo é o mais importante, só sabe que não é o que está escrito. E que para aquela criança, talvez ao invés de ajudar, atrapalha. Exato. Por exemplo, alguns casos de um estudante que tem altas habilidades. ou TDAH. E aí, ou a dupla excepcionalidade, que aí é cereja no boi. Aí eu quero um profissional de apoio que acompanhe meu filho o tempo todo do lado dele dentro da escola. Muitas vezes, esse aluno fica até, ele nem quer isso, porque ele fica com vergonha. Eu não quero ter alguém no lado o dia inteiro. Ou algumas vezes, essa pessoa que o pai ou a mãe está querendo do lado o tempo todo vai tirar o que esse aluno precisaria para construir autonomia. Protagonismo, autonomia. Exatamente. Nem sempre o que ele tem de direito é o que é melhor para ele, né? Que eu estava falando de altas habilidades, o exemplo prático é isso. O aluno tem direito a ter a aceleração da série. Mas nem sempre a aceleração é a melhor para aquele aluno, apesar de ele ter altas habilidades. E dentro, assim como dentro do espectro do autismo, dentro do altas habilidades do TDAH,
existem muitas crianças diferentes uma da outra. Não, total. Altas habilidades é um tema que é muito interessante. A grande maioria das crianças com altas habilidades, né, tem estudos recentes aí falando isso, são os chamados underachievers, né, que nunca não despertam, você não tá vendo, você não sabe, né, tem uma série que eu adoro, né, tem a série que é a mais conhecida, que é o The Big Bang Theory, né, de comédia, só que tem o Young Sheldon. Eu choro. Mas é uma série que é muito legal, porque todo mundo fica esperando que vai ter lá um mini Sheldon, que aquilo ali, volta e meia, sai no jornal, a criança ali com 6 anos que tem um QI maior que do Einstein, né? Beleza, isso é latente, fica fácil de ver, mas a grande maioria das crianças, né, não consegue nem ter uma identificação né, anterior ao problema. Então, é muito legal essa abordagem de que nem sempre o direito que ela tem naquela situação vai ser o melhor para ela. Ela tem que ter o direito. Concordamos. Mas o dever do outro, no caso da escola, precisa ser adaptado à necessidade. Não tem uma régua, né, uma barra igual. E será mais adequado e pleno quanto mais essa família e a escola forem parceiras e sinalizarem uma para outra, ó, estamos nesse ponto. Aí na sua casa, como que tá? Como que tem sido? O que você tem feito? Vamos tentar por aqui agora. Tanto é que eu falo que eu tive a sorte de ter sido uma aluna de inclusão quando não existia legislação de inclusão. Claro que eu tive a sorte porque meus pais não desistiram e a segunda escola me aceitou sem ser obrigada a aceitar, porque eu fui aluna recusada. Mas eu penso que se tivesse essa briga de, não, a justiça mandou você fazer isso, eu não teria me descoberto como eu me descobri a partir dessa parceria entre família e escola. Acho que é legal você contar o final da história. Mas eu vou deixar a hora que for fechar, né? Aí, hora porque nós não acabamos, eu acho, ainda vamos ter uma... Quero deixar para o fechamento. Não, vou deixar o fechamento. Não, eu preciso dizer que em algum momento eu vou ter que cortar, porque eu fui anotando depois aqui, ó, mas vamos deixar para o final isso. Então, mas é que é o fato dos profissionais de educação, professores, gestores da escola que me aceitou e da minha família, de vamos buscar juntos e vamos garantir que ela também vai sinalizar e vai conseguir descobrir caminhos. E foi nisso que eu consegui me desenvolver plenamente e acreditar que eu era capaz. Então é isso que me desespera quando eu vejo briga entre família e escola e com a justiça ali no meio, com o mandado, com isso, com aquela criança está ficando de lado. Enquanto família e escola estiverem brigando, aquele aluno não está tendo o que ele precisaria ter. Não tem como, porque a energia está indo para outros canais ali. Exato. Não, a discussão aqui não é ter ou não ter a regulamentação. Isso. É ter ou não ter a criança no centro. É discutir lá se a farmácia fecha às 7 ou se ela não abre. Isso. Né? E acreditar que os profissionais da educação precisam também ser ouvidos e a construção da relação de confiança com a escola é importante, porque nós acompanhamos várias situações em que a professora fala, olha, o seu filho já está conseguindo, já não precisa disso aqui. Ele mesmo conseguiu fazer esse desenho, pintar isso aqui sozinho. E a gente já viu a situação da mãe falar, o quê? Mas ele ficou sozinho, ninguém... É um absurdo que alguém não pôs a cola para ele, porque ele não consegue apertar a cola. Não, mãe, eu estou te contando que ele conseguiu. Então ele não estava sendo bem apoiado. Aí a relação é tão grande de desconfiança que quando a notícia que deveria ser recebida com uau, olha isso, então temos aqui um ponto muito legal que ele conseguiu caminhar ou superar, fica uma briga, opa, o que vocês deixaram de fazer, o que vocês tiraram dele? Mas aí acho que essa parte da desconfiança entra num outro ponto, se a gente for falar do que mudou, que a gente estava falando lá no começo, que é também que hoje em dia a escola tem ocupado como se fosse o papel de vilão na sociedade. Então, se a gente colocar a palavra escola no Google, só aparece tragédia que aconteceu na escola. Se a gente for nas redes sociais, viraliza um monte de tragédia da escola. E quando acontece alguma coisa negativa, sai na mídia, sai nas redes sociais, todo mundo compartilha. Quando você faz um evento com as suas escolas... com as Olimpíadas, quanta mídia espontânea você consegue de uma Olimpíada? Não consegue. É exatamente isso, assim, você faz um evento maravilhoso, né, muito difícil virar reportagem. Uma criança brigou com a outra, já é o suficiente para isso. E daí no subconsciente da sociedade em geral,
a gente está construindo esse papel da escola como se tudo a escola fosse vilã, tudo a escola está fazendo contra o aluno. E a nossa luta é de conseguir reverter isso, né? Tanto empoderando a escola, de que também ela precisa lembrar dos valores dela e também mostrar para essa família o que é o que a escola acredita, o que a escola sabe que está fazendo, e não é ceder tudo que a família quer também, quanto também educar essa família do qual é o papel da escola. Olha, agora sim a gente vai começar a caminhar para o final, porque vocês são 2 fenômenos, tá? De verdade, assim, a gente poderia ficar e eu adoraria aqui horas e horas e horas conversando. Matamos outros. Não, vamos. Não, eu não tenho a menor dúvida. A gente tem muita coisa para fazer junto. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente vai concordar comigo que vocês duas têm muita coisa para compartilhar. E eu queria começar, né, a concluir, eu queria começar a gente a direcionar aqui o final para um lado um pouco mais prático, que é primeiro eu quero ver como termina a história, em último eu quero ver como termina a história, porque eu tô muito ansioso aqui. Mas a gente gosta, né, um dos nossos valores aqui é a simplicidade. A gente gostaria que quem estivesse assistindo a gente hoje, amanhã, pudesse chegar no colégio e fazer alguma coisinha diferente. Não vai ser mudar o mundo, né, a gente sabe disso, mas que conseguisse, cara, mudar uma coisinha. Eu anotei uma coisa, eu quero complementar, construir aqui junto com vocês, que eu achei fenomenal, que é o senso de time. E vocês comentaram dos professores, eu acho que dentro de sala de aula também, porque ficou ressonando na minha cabeça que a gente sempre fala do aluno destaque, né? A gente deveria ter uma turma de destaque e incentivar aquela média, né? Isso também ficou na minha cabeça, então eu acho que o senso de time que nas outras indústrias, o RH, né? A vitória conjunta, o RH já tem fomentado, isso deveria ser, né, na minha opinião, agora com os professores e com os alunos também. Que mais que poderia ser prático amanhã, mesmo que não vá mudar o mundo, que eles poderiam começar a fazer e fazer com que a escola seja, né, uma escola mais parceira com as famílias, construa melhor relacionamento com as famílias, também seja uma escola mais inclusiva, que esteja atenta, né, para os desafios, né, globais. O que a gente pode falar? Ó, pensei em 3 tópicos. Eu falo 3, você fala o fim da história. Pode ser. Ou se você lembrar de mais algum, você fala. Tá bom. Então, um tópico que a gente também. É para resumir o que a gente falou aqui, né? Então, um ponto importante do que a gente falou aqui, que a gente acha essencial, é procure e tenha bons parceiros. Não dá para a escola dar conta de tudo sozinha. Um segundo ponto seria. Hoje em dia, a escola precisa assumir o papel de rede de apoio e de confiança da família. E como faz isso na prática? Precisa dar para a família informação de qualidade sobre qual é o papel da família na relação família-escola nos tempos atuais. Porque a família não sabe, não é que ela faz por mal tudo o que está acontecendo. Então, a gente deixa também à disposição as nossas redes sociais, no SOS Educação. Todos os dias tem conteúdo que muita escola encaminha para as famílias. Tem escola que imprime e tem diretor de escola que manda fotos pra gente, que eles deixam uma gaveta na sala com cada tema e Bota dá debaixo pros da pais. porta da casa das pessoas. Pode mandar do jeito que vocês quiserem, mas manda informação de qualidade para a família. Tem até pesquisa que mostra, né, mãe, o quanto que muda a relação da família com a escola quando a escola começa a dar essas informações. Porque hoje em dia tem muita informação a todo canto e as famílias acabam se apegando à informação que está mais perto delas ali, e não necessariamente são informações de confiança. Então, dê informação para a família. E um terceiro ponto, a gente não falou dele aqui, mas que é uma campanha que a gente faz, que é para a escola fazer alguma coisa boa na sala dos professores. Então, arrumar alguma coisa. A gente visita tanta escola e vê escolas com salas dos professores tão abandonadas. Ou vira meio depósito, meio sala dos professores. E o jeito que a sala dos professores é arrumada diz tanto sobre o quanto que aquele profissional vai chegar bem depois quando ele entrar na sala de aula dele. E até para as famílias a gente fala, né? Quando for visitar uma escola, pede para ver a sala dos professores, porque aquilo ali é uma dica muito boa de quanto aquela escola valoriza o professor. Então, para o gestor de escola aqui, uma dica prática é: pense em algum ajuste, alguma melhoria que você pode fazer ou no banheiro ou na sala dos professores. Muito legal. Falei 3. Muito legal. Pô, pessoal, a gente deveria estar pagando aqui por essa consultoria, tá? Eu aprendi demais. Roberta, como que essa história termina? Então, o que eu descobri na neurociência é que eu sou a prova viva dessa descoberta tão recente que é a neuroplasticidade. A neurociência cognitiva comprovou que os estímulos que
precisam estar presentes para que uma criança ou um adolescente consiga superar seus desafios, aprender que ela é capaz, esses estímulos precisam vir da família e da escola. E o que aconteceu comigo foi que todas as vezes que meus pais percebiam que eu tinha um desafio, ao invés de tirar o desafio da minha frente ou de resolver por mim, eles iam lá e me ajudavam a construir caminhos para superar aqueles desafios. Hoje existe uma tendência, tanto das famílias, principalmente das famílias, de correr e tirar todo e qualquer desafio de uma criança ou frustração e não dando a oportunidade para que ela aprenda a superar desafios. E, por parte da escola, não existia conhecimento científico nenhum sobre como fazer inclusão, mas aquela escola que me aceitou estava decidida a me envolver, garantir que eu me sentisse pertencente ali. Isso fez toda a diferença. O que a neurociência cognitiva comprovou? Que a expectativa positiva que os adultos responsáveis, família e escola, pais e professores, passam para uma criança ou adolescente em relação à capacidade que ela tem de superar desafios, essa expectativa positiva da família e da escola tem um impacto tão grande que chega a modificar o cérebro, inclusive fisicamente. O que aconteceu comigo foi que, diante dos estímulos que a minha família e a minha escola me deram para que eu buscasse caminho para superar meus desafios, o meu cérebro construiu rotas alternativas contornando a área onde eu tenho a lesão. Então, eu sou o resultado de um processo de inclusão que deu certo, porque ele partiu da parceria entre família e escola. E hoje o que a neurociência cognitiva mostra é que não são só os alunos que têm alguma deficiência que precisam dessa expectativa positiva. Hoje, como todos os alunos estão chegando na escola sem a base de habilidades que a gente conversou aqui no começo, todos eles, crianças e adolescentes, precisam da expectativa positiva vindo de família e escola para eles conseguirem atingir o potencial máximo deles e ter uma relação positiva com o aprendizado. Pessoal, que aula. Que aula, que fantástico isso, Roberta. Thaís, eu acho que vocês duas são, primeiro, muito abençoadas de poderem fazer juntas o que vocês fazem. Eu, como educador, fico feliz demais, né, de saber que tem gente como vocês por aí ajudando as escolas a transformar essa relação com as famílias. E eu queria deixar aqui meu imenso obrigado. As portas vão estar sempre abertas para vocês, tá? Obrigado mesmo por tudo que vocês trouxeram. E queria deixar aqui para todo mundo que ouviu a gente um imenso obrigado também, né? Que bom que vocês tiveram essa oportunidade de escutar as duas falando e deixar as portas sempre abertas aqui no A Mais, né? Nosso Fala Mais é um espaço sempre assim, sempre democrático, com pessoas com pontos de vista e experiências diferentes, mas que a gente faz para que todos os educadores que estão aí Brasil afora, com todos esses desafios, tenham acesso, né, a temas que são tão relevantes pra gente. Então, muito obrigado. Obrigada. Eu amei. Tanta gente aí só criticando e vocês estão fazendo. Com Estamos certeza. felizes. Com certeza, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Pelo amor de Deus. Sensacional, né? Eu tô encantado.